No começo deste mês, lá em Melbourne, na Austrália, eles fizeram um seminário com um nome muito pretensioso, muito pretensioso. Salvando a Humanidade e o Planeta Terra. É uma pretensão assim, bem potencializada, né? A pretensão à enésima potência. E convidaram ali uns caras, imaginando que eles falariam lugares comuns, falariam ali platitudes a respeito da situação ambiental, a maneira de melhorar a vida na Terra, etc. Mas sempre ali idealizações, às vezes utopias, né? Mas geralmente usando lugares comuns do discurso hoje predominante nesses meios. Predominante nesses meios, não nas ruas, né? Não na realidade do povo. E aí chamaram gente como Alisson Broinovski, Chung In-moon e Jeffrey Sachs. Chamaram os caras errados, porque esses caras não foram lá para lugares comuns, para platitudes. Foram lá para falar dos problemas de hoje e não de futuros romantizados, idealizados, né? E aí o Jeffrey Sachs, ele é um sujeito, ele já trabalhou com diversos governos, né? Tentando sanear problemas econômicos, administrativos, viabilização de países que mergulharam em crises terríveis, crônicas, crises que duram décadas. O país parece inviável, a administração parece inviável. Ele, inclusive, trabalhou num período crítico da Rússia, porque foi o pós-União Soviética, ele trabalhou ali no governo do Yeltsin, né? Mas também ajudou a Bolívia num programa de combate à miséria, à situação de pobreza extrema. E essa preocupação do Jeffrey Sachs com problemas reais, econômicos, a fome, a falta de saneamento, as pessoas empurradas para a miséria por sistemas injustos que enriquecem uma minoria ínfima. Isso faz do Jeffrey Sachs um cara que não se possa compatibilizar com discursinhos água com açúcar. Mas, nesse evento de nome muito pretensioso, salvando a humanidade e o planeta Terra, chamaram o Jeffrey Sachs. E eu tenho aqui o que ele falou, quer dizer, para um sujeito que eles imaginavam, chegaria lá falando, não, a tecnologia vai trazer as soluções para que possamos erradicar as desigualdades sociais e os problemas ambientais. Não, ele começou dizendo o seguinte, o mundo enlouqueceu, mas principalmente o mundo anglo-saxão, receio. Não sei se há algum sentido em nosso cantinho do mundo onde se fala inglês. E se alguém ficou com alguma dúvida, ele deu nome aos bois. Claro que estou falando dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Há algo profundamente desanimador na política de nossos países neste momento. E aí ele engatou uma quinta e mandou: a profunda loucura. Receio é o pensamento imperial britânico que foi assumido pelos Estados Unidos. E aí ele fala do seu país, dos Estados Unidos. Meu país está irreconhecível agora em comparação com 20 ou 30 anos atrás. Não sei, para falar a verdade, quem manda no país. Olha, aqui não é um adolescente fazendo questionamentos, né? Não é alguém versado em teorias conspiratórias. É um sujeito
que trabalha para agências governamentais, que é contratado por países para buscar soluções para problemas crônicos, que tenta recuperar países considerados inviáveis, né? Reviabilizar esses países, reviabilizar suas administrações, suas economias. E ele diz, não sei, para falar a verdade, quem manda nos Estados Unidos. Não acredito que seja o presidente. Somos comandados por generais, por nosso sistema de segurança. Aliás, é um tema que temos debatido aqui com frequência, né? O estado de segurança, que alguns lá nos Estados Unidos chamam de estado profundo, é o imperador, é quem manda nos Estados Unidos. E os cargos formais de escolha popular, há hoje mecanismos, inclusive, invisíveis, mas reais, como o ar, invisível, mas real. Mecanismos de filtragem, de controle, até do processo de escolha. E aí, esse sistema de segurança, que se refere a Jeffrey Sachs, ele reúne, e quando ele fala em generais, porque isso reúne o Pentágono, os generais com o maior número de estrelas, isso reúne a inteligência militar, mas também o Departamento de Estado, que é o correspondente americano à nossa chancelaria, mas por ser um país de poderes imperiais, de influência e poder globais, o Departamento de Estado tem uma importância gigantesca. É o principal ministério de um governo nos Estados Unidos, é a Secretaria de Estado, não é? É a chancelaria. São os assuntos do mundo. O FBI, o que significa também o envolvimento e a manipulação de quem está no Departamento de Justiça, que se não for alguém absolutamente obediente a esse estado de segurança, não será secretário de Justiça. E lá, com o agravante, o secretário de Justiça é também aquilo que aqui chamamos de procurador-geral. É como se o Flávio Dino ocupasse também a Procuradoria-Geral da República e tivesse as atribuições do Augusto Aras, além de ser ministro da Justiça e da Segurança Pública. Imagine o tamanho do poder. E também a CIA, claro. E também a inteligência militar, e também a Agência Nacional de Segurança, aquela que foi desmascarada pelo Edward Snowden, aquela que, junto com os generais, inclusive aqueles que foram responsáveis por sessões de tortura contra civis no Iraque, foram desmascarados no trabalho do Julian Assange, que hoje está preso e com o risco de ser condenado a 175 anos de prisão, que é uma perpétua, né, na prática. Enquanto que o Edward Snowden, se volta para os Estados Unidos, pode ser condenado à morte, pode ser condenado por crime de traição, quando na verdade o que ele fez foi expor os traidores, foi expor uma estrutura de poder que espiona milhões de cidadãos dos Estados Unidos, que não tem atividade política, não tem nada, como o FBI agora, isso veio à tona, né? Anda vigiando missas católicas, porque pretende encontrar grupos extremistas. Mas o que caracterizaria um grupo extremista? Segundo os gênios desse aparelho de vigilância, por exemplo, reivindicar que a missa seja em latim. Isso é considerado, nessa paranoia, nessa loucura do estado de segurança, um indício de que ali está um radical.
Então, é um país doente. Mas muito antes do Jeffrey Sachs, eu já citei aqui, mas hoje quero trazer as palavras textuais, devidamente traduzidas para o português, pelo brilhante Antônio Flávio Pierucci, que fez a melhor edição para o idioma português, não só no Brasil, mas para o idioma português, do clássico A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, provavelmente a mais importante obra de sociologia da história, ou da história moderna. E em 1904, Max Weber escreveu: na América, isso em 1904, já faz tempo, o característico empenho das universidades em negar seu próprio passado sectário faz com que as bibliotecas adquiram pouco ou mesmo nada de novas obras concernentes a este assunto. Mas aí é que vem o importante, a conclusão do Weber, de um gênio como Weber. Eis um traço singular daquela tendência geral à secularização da vida americana, que em prazo não longo terá dissolvido o caráter historicamente transmitido do povo e alterado por completo e em definitivo o sentido de muitas instituições básicas do país. Isso que escreveu Max Weber em 1904, agora, em 2021, tem um eco, em 2023, no século XXI, tem o eco importante de Jeffrey Sachs, dizendo que os Estados Unidos e esses seus seguidores, né, que se tornaram estados vassalos, né, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, enlouqueceram. É um mundo enlouquecido dos países da língua inglesa. E claro, você pode estender isso à Alemanha, pode estender isso à França, à Polônia, porque foram todos reduzidos a essa condição de estados vassalos de um país que, de modelo de construção de sociedade civil, aquilo que falou o Toffoli uma vez, né? Lá, a sociedade civil veio antes do Estado. O Estado decorre da sociedade civil e não o contrário. O Estado não põe as mãos na construção da sociedade civil. Ele é resultado dessa construção. E é essa construção que o Weber demonstrou estava sendo demolida. E no lugar, uma mistura de utilitarismo barato, muita riqueza e uma cultura, uma mentalidade imperial, quase vista como um desígnio. Foi quando o poder na América deixou de olhar para o seu interior, para o seu oeste, e passou a olhar para o mar, para a conquista do mundo. E ele diz ainda, o público não tem conhecimento de nada. E aí a pergunta, mas por quê? Por que num país que se diz democrata, que é visto como democrata, aliás, permitam parênteses. Outro dia eu ouvi, quando Lula foi à Europa e denunciou o papel dos Estados Unidos e dos seus estados vassalos, ele obviamente não usou essa expressão, nem sei se concorda, mas da Europa, na guerra. Então nós tivemos aquela reação da imprensa europeia, né? Inclusive, nós tivemos a vergonha de ver um jornal
o Libération, que foi fundado por Jean-Paul Sartre e que hoje está na mão de um bilionário, uma família de bilionários, e que transformou o Libération num veículozinho a mais da OTAN, desse comportamento pusilânime dos europeus perante os Estados Unidos, prostrados ante o poste ídolo, absolutamente obedientes às determinações e ordens do Departamento de Estado, do Departamento de Defesa e da Casa Branca. E o Libération, que foi fundado e teve em alguns momentos como editor Jean-Paul Sartre, hoje é esse lixo. E no Libération, eles disseram assim, o Lula não é o grande amigo do Ocidente que imaginávamos, né? Ele não está defendendo as posições do Ocidente. O que é o Ocidente para o Libération? O interior do Peru, os Altos bolivianos, a Cordilheira dos Andes, o sul do México, a terra de Emiliano Zapata, no sul, a terra de Pancho Villa, no norte. Não. O Haiti, empurrado pelos franceses para uma situação de inviabilidade já no século XIX. Não. O Ocidente, para o Libération, é Paris, é Londres, Roma, Washington, Nova York. Talvez Lisboa, desde que não tenha ideias próprias. Com um pouquinho de boa vontade, Madrid, desde que não tenha ideias próprias. Esse é o Ocidente, para o Libération. E aí eu ouço aqui no Brasil os ecos. Estamos deixando de seguir os Estados Unidos, onde já se viu o líder das democracias ocidentais. Os Estados Unidos, a grande democracia, o grande Estado de Direito, é essa construção que em 1904, e quanto tempo essa gente vai demorar para entender o que o cara viu em 1904, é essa construção que foi demolida. Não está sendo mais. Foi. E o que há agora no lugar é o que Jeffrey Sachs diz ser um país comandado por generais, pelo sistema de segurança. E o público não tem conhecimento de nada. É o país que quer matar Edward Snowden, que quer fazer Assange apodrecer na cadeia, que está violando a primeira emenda de sua própria Constituição. Quem está fazendo isso? O governo de acelerados do Sr. Joe Biden. E aí o Sachs diz o seguinte: as mentiras que são contadas sobre política externa são diárias e difundidas por uma grande mídia que mal consigo ouvir ou ler mais. E aí ele diz: o New York Times, o Washington Post, o Wall Street Journal e os principais canais de televisão estão 100% repetindo a propaganda do governo todos os dias. E é quase impossível romper. Do que se trata? Trata-se de uma loucura dos Estados Unidos para manter sua hegemonia. Uma política externa militarizada, dominada pelo pensamento de generais, que são intelectos medíocres, pessoalmente gananciosos e sem sentido, porque seu único modus operandi é faça guerra.
E eles são liderados pela Grã-Bretanha, que infelizmente na minha vida adulta, diz o Sachs, é cada vez mais patética, por ser uma líder de torcida dos Estados Unidos pela hegemonia americana e pela guerra. Jeffrey Sachs está dizendo que a Grã-Bretanha, o Reino Unido, o império onde o sol nunca se punha, está reduzido à condição de líder de torcida dos Estados Unidos pela hegemonia americana e pela guerra. O que quer que os Estados Unidos digam, a Grã-Bretanha dirá com 10 vezes mais entusiasmo. A liderança do Reino Unido não poderia armar mais a guerra na Ucrânia. É a grande Segunda Guerra da Crimeia para a mídia britânica e para a liderança política britânica. Agora, como a Austrália e a Nova Zelândia caem nessa idiotice, é realmente uma questão profunda para mim e para você. Ele estava falando isso em Melbourne, na Austrália. As pessoas deveriam saber melhor. Mas temo que sejam os 5 olhos e o sistema de segurança que disseram aos políticos, na medida em que os políticos estão envolvidos nisso, bem, é assim que temos que fazer. Este é o nosso estado de segurança e não acho que nossos políticos necessariamente tenham muito papel nisso. A propósito, o público não tem nenhum papel na política externa dos Estados Unidos. Não temos nenhum debate, nenhuma discussão, nenhuma deliberação, nenhum debate sobre a votação dos 100, agora 113 bilhões de dólares, mas na verdade muito mais dinheiro gasto na guerra na Ucrânia. Tudo que ele diz, e é um sujeito que trabalha no mundo como consultor econômico há 43 anos, ele sugere que a mensagem que ele está dando é um disparate. Uma coisa que seria interessante para as pessoas olharem a fim de entender esses desenvolvimentos, ele cita um artigo muito revelador de um ex-colega dele em Harvard, o embaixador Robert Blackwell e Ashley Tullis, escrito para o Conselho de Relações Exteriores em 2015. Eu quero ler alguns trechos porque expôs o plano do que está acontecendo agora bem diretamente. Basicamente, nos disseram nos Estados Unidos o que vai acontecer nas relações Estados Unidos e China. A deterioração das relações foi planejada. Então aqui está o que o Blackwell e Tullis escreveram em 2015, dizendo que os Estados Unidos, desde sua fundação, têm perseguido consistentemente uma grande estratégia focada em adquirir e manter poder preeminente sobre vários rivais. E assim vai, até que o texto deságua no anúncio de que estava planejado nos Estados Unidos a deterioração das relações com a Rússia e com a China. Não é uma decorrência, não é uma consequência, é causa. É preciso, dentro dessa ideia, excluir China e Rússia, atacá-los, ilhá-los, cercá-los, cortá-los. E aí, Sachs diz que este é o jogo que Obama já começou, embora não tenha conseguido por meio da oposição política doméstica. Aliás, oposição que hoje, nestes assuntos externos, é quase insignificante, porque republicanos e democratas remam na mesma direção, são movidos pelas mesmas ideias, pelos mesmos conceitos, com exceções. E a exceção não é Bernie Sanders. E a esquerda, dentro do Partido Democrata, que é uma esquerda marcusiana, é uma esquerda antirrevolucionária, é uma esquerda reacionária. Reacionária. É uma esquerda que, na verdade, tudo que faz é contra-revolucionário. É uma esquerda que ignora, com ares de enfado, o povo trabalhador, a classe operária, camponeses, imigrantes,
e que bate palminhas para o estado de segurança e para a ideia de que fazer a guerra é o modus operandi. Então, eu estou resumindo aqui, porque foi um longo discurso, mas que ratifica, confirma, reitera uma visão que precisa chegar às pessoas. Porque nós temos, em veículos importantes da mídia ocidental, inclusive no Brasil, o discursinho de que temos de seguir os Estados Unidos. O que eles disserem, façamos. E esses comentaristas que eu ouvi e que batiam palminhas para o degradado Libération, que, repito, um dia teve Jean-Paul Sartre andando na sua redação, e hoje tem um grupinho de militantes alegrinhos, contentes, porque se sentem confortáveis como porta-vozes da OTAN, dos Estados Unidos e do também degradado governo francês. E aqui no Brasil, as pessoas bateram palminhas para o Libération e disseram, olha, e aquele troço, né? Aquela mentalidade do colonizado assumido, né? Que ama essa condição e que diz, olha o que os europeus estão dizendo, olha os europeus, e agora? Olha o que está dizendo o New York Times, olha o que os Estados Unidos estão dizendo, olha o que está dizendo o Libération, olha o que os europeus estão dizendo. E agora o que faremos? Os nossos senhores não estão contentes com o nosso comportamento. É preciso quebrar essa conversinha, esse discurso pusilânime e mentiroso. E não há nenhuma malícia adicional. Os caras de fato acreditam nisso. Que é o Ocidente democrático, líder do Estado de Direito, senhor da concepção moderna de democracia, liderado por um país de democracia intocada, de Estado de Direito intocado. Essa é uma falsidade, é uma mentira impregnada, que poderia ter sido verdadeiro, mas isso já foi corroído, destruído, demolido há tempos. Brilhante o que disse Jeffrey Sachs, e é sinal de que gente que pensa e que tem alguma influência como ele é capaz não de abolir, de derrotar esse estado de coisas, mas de alertar as pessoas para que não sigam alegremente essa degradação ocidental.